É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Você viu que foi rapidinho. Estou aqui com essas figuras maravilhosas, meus amigos, que nos ajudam sempre a fazer aqui o Diário da Manhã para você. Doutor Fred estava passando por aqui, eu falei, não, vai tomar um café, né? Vamos falar um pouquinho, né? E Kleber, bom dia, né, Kleber? Bom dia, né? Tava sumido, o que aconteceu? Não, eu vou explicar uma coisa para os senhores. Os senhores de casa, os senhores presentes, é que eu às vezes preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Para! Né? Aí o que acontece? Aprenda uma coisa, meu. O cliente me chama, eu não posso dizer não. Já vou avisando quinta-feira próxima, talvez não esteja presente, mas eu virei na quarta, tá bom? Então tá Ficou bom, feliz tá agora? Não tem problema. Okay, ontem, por exemplo, você perdeu o super programa, nossa mesa estava aqui cheia, repleta de comidas árabes. Poxa, agora prestem atenção. Vocês são testemunhas. Sempre que tem comida boa, eu não sou convidado. Eu não estou presente, né? Doutor, obrigado por... Né, a gente pegou um tempo aqui do... Fred Maia veio passar aqui rapidinho, né? Eu já te explorei, né? Vim fazer uma visita aqui para um amigo aqui embaixo. Pronto, já te pegaram. Já era, já catei. Já foi pensado. Mas vai tomar um café. Vou fazer um café aqui. Vou fazer um café para os meus amigos. Agora, gente, perguntar aos senhores, né? A gente teve ontem um dia conturbado lá em Brasília, né? Claro que a gente vai falar de política, evidentemente. É lógico, como não? É claro, né? Tivemos um dia bastante conturbado, né? Aprovação de reforma trabalhista, né? Aprovação disso, aprovação daquilo. A tal da lei, né, que criminaliza algumas ações do Ministério Público, da Justiça. Enfim, o país está passando por um turbilhão aí de emoções. Como é que você vê, Fred, aproveitando um pouco da tua experiência política, né, um pouco da tua ação política, né, mais do que simplesmente visão, como é que você vê essas mudanças aí que o país... Essa coisa, por exemplo, do Ministério Público... Antes de responder, eles como são especialistas, eles vão conversar profundamente. Falar nada. Eu vou ficar calado, faz porque seguinte, às vezes eu vou dançar aqui. Ragatanga, né? Se vocês me verem aqui na frente dançando um pouco, é para acompanhar o ritmo do raciocínio desse sarapatel de coruja que está lá em Brasília, né? Agora, Fred, essa mudança na lei aí, né, esse projeto de lei, é uma reação mesmo da classe política com relação à atuação do judiciário? Duas coisas diferentes e distintas, né? Então, com relação à questão da reforma trabalhista. Então, a gente tem que situar o seguinte: o governo Temer foi eleito com a Dilma, era o vice da Dilma, não é? E pegou um abacaxi miserável, né? Foi uma herança malditíssima, né? Da questão que herdou do governo do PT, da Dilma, do Lula. E ele compunha isso. Bom, isso é preciso ficar claro. Segundo, é um governo absolutamente impopular, né? Por todas as características. Ele já vinha junto, porque estava junto no mesmo pacote lá da Dilma. Aliás, a maior impopularidade, né? Já dimensionada em uma pesquisa a Dilma conseguiu, da história do país. A Dilma ficou com 7% e ele com 4%. Eles estão disputando ali. Olha, a Dilma estava... A Dilma está melhor que melhor do que o Temer. Imagina a porcaria que não 7%. Pô, gostei. A Dilma tem 7 e ele 4%. Que bacana, juntos deu 11%. Então, Kleber, vai tomar café, vai. Mas aí, a questão da reforma, eu entendo, as relações trabalhistas no mundo mudaram completamente. O mundo é outro. Né? E a gente não acompanhou, né? Não, essa lei trabalhista vem de Getúlio Vargas. Sim, então, faz as contas aí, o Getúlio morreu em 54 no suicídio. E a lei é a mesma, né? Então, mudaram as relações, né? Hoje, quem lê um livro chamado Peter Drucker, esse é um sujeito com mestrado, doutorado em administração, eu li esse livro tem uns 20 anos, e ele falava da quarteirização. Ele já falava da quarteirização. E hoje tem tanta gente, eu creio, aqui no jornal eu não sei, mas no hospital que eu trabalho, eu trabalho em outros lugares, mas um dos lugares que eu trabalho, o Hospital São José, tem os médicos lá, no pronto-socorro, no CTI, são todos terceirizados. Sim. São todos terceirizados. Na prefeitura, aqui na UPA, é uma OS, isso é uma terceirização, é um modelo de relação, né? Agora, isso é uma questão. Tem a outra questão dos sindicatos, porque entra na questão da lei trabalhista. Nós éramos, eu trabalhei na Johnson & Johnson em São Paulo, né?
nós éramos obrigados, e até hoje valia, a descontar uma quantia X por ano, um percentual, para o sindicato. O sindicato... A contribuição sindical, famigerada. Um dia de salário. A contribuição sindical, obrigatória. Isso é coisa da ditadura, rapaz. Entendeu? Não sou obrigado a nada. Né? Então, é isso que vinha acontecendo. Então, você, como líder sindical, você tem que conquistar o seu sindicalizado. Claro. Você tem que convencê-lo de que é importante. Não ser obrigado, né? Não ser obrigado. Aí os caras criam um feudo, né? Pode ir nesses sindicatos todos eles, é sempre a mesma turma. Um é presidente, depois vira vice, depois licencia, depois volta. É sempre a mesma lenga-lenga, a mesma galera. E aí depois eles, nas campanhas, eles fazem aquele movimento, depois só vão à praia, vão sei para onde... E o trabalhador se ferrando lá dentro do banco, dentro da empresa. O pessoal fala que sindicalista não trabalha. É isso aí. Então eu conheço bem essa turma. Quantas gotinhas aqui? Umas 10. 10. Bem baixinho para ninguém. Ainda bem que ele tirou o microfone. São 10. Eu botei 12. Aí, colocado isso, com a nova relação de trabalho que existe no mundo, com internet, novas profissões, algumas estão sendo extintas, né? E vão surgindo outras, novas modalidades. Né? Eu acho que precisava ter, né? E acho que ela pode ser melhorada. O fato de, se ela não for uma boa lei agora, uma boa legislação, ela pode sofrer emendas, reformas. É o início. Tinha que ser dado. O nosso processo legislativo é dinâmico, então a questão é que o governo é um governo impopular. Ilegítimo. A Câmara, o Senado, esse bando de corrupto, esse bando de vagabundos, entendeu? Que saquearam o país e nos jogaram nesta situação que nós estamos hoje. Está todo mundo assim meio zonzo, né? Com o que está acontecendo, porque cada hora é um troço diferente. E um entregando o outro, a bandidagem está se entregando. Né? Então, diante disso, eu tenho absoluta certeza e convicção que essa legislação vem regulamentar várias situações, né? De gente que está terceirizada, quarteirizada, isso vai regulamentar. Quem está na CLT é que quem está na CLT fica na CLT. E eu viajando aqui pelo estado do Rio e São Paulo também, andei pelo interior, o que eu vi foi o seguinte: os prefeitos, aí entra uma outra questão, os prefeitos querem se livrar, querem a terceirização, os prefeitos. Por quê? Porque aí os funcionários públicos vão cair no meu pescoço. Mas eu falo o que eu penso, né? Eu abro uma discussão. O que os prefeitos reclamam? Com o prefeito, o governador, enfim, você com a estabilidade do emprego, o sujeito está doente. A produtividade cai. A produtividade cai. Todos reclamam, não é o prefeito A, B ou C, da oposição da situação. Embora a gente compreenda que precisa ter estabilidade em muitas situações, é a questão do juiz, né? Claro. Enfim, eu acho que o médico devia ter uma carreira de Estado para ir lá para o Cafundó do Judas lá. Ele vai, se ele não tem estabilidade, vou lá, chega o prefeito lá, ou sei lá quem, não vai com a minha cara, alguém reclama, me demite, eu estou lá com a minha família. E o que eu faço da vida? Né? Então, eu acho que tinha que ter essa carreira de Estado como nós já tivemos no passado. Mas essa é uma outra questão. Então, os prefeitos acabam tendo este problema. E você vê que nós temos aqui mesmo em Teresópolis, quantas situações terceirizadas? Tem bastante. Várias. Na prefeitura. Né? Serviço de limpeza, serviço médico, né? Na educação mesmo tem. Até no trato administrativo, tem um pessoal do pote que são terceirizados. Do pote, terceirizado, isso é terceirização. Claro. Agora, precisa ter uma regulamentação, e é o que foi feito. Mas a lei não está boa, não interessa. Então, tudo bem, vamos modifica, reforma. O Japão, é uma outra questão, é a questão da Previdência. O Japão reforma a Previdência a cada 5 anos. 5 anos ele senta para discutir. Claro. A população aumentou o tempo de vida, as necessidades também, são né? outras. É verdade. Tudo é dinâmico, senão a gente fica discutindo
com base de 40 anos atrás, tem coisas que valem, são pétreas, né? Funcionam bem, são questões de princípio. Agora o resto, não, o resto é... Tem que discutir mesmo, tem que mudar. A questão debater e tal. Então, o Anderson, concluindo essa questão da votação de ontem, agora vai para a sanção presidencial, né? E eu acho que vai ser assinado, pode ter um outro veto lá, mas a coisa vai para frente. O ano que vem tem eleição presidencial, nova Câmara Federal, novo Senado, uma parte do Senado, e aí pode se abrir uma nova discussão, tal, se for o caso, os sindicatos que estiverem fortes, que se organizem, levem propostas e tal. É isso que eu entendo, e eu acho bom, eu sou a favor da atividade sindical. Você tratou uma questão, eu vou até lembrar um fato que aconteceu aqui comigo. Eu era estagiário ainda lá da redação do Diário, né, Fred? Escuta essa que essa é boa. Eu era estagiário lá ainda, né, tal, na faculdade ainda. Aí o Vanderlei fala assim, não, você tem que fazer uma matéria lá com o sindicato tal, que o sindicato tal tá nervoso lá, porque aconteceu alguma coisa, estão querendo demitir, vai o Anderson lá, caderninho na mão, né? Nem tinha televisão na época. Aí eu chego para conversar com o presidente do sindicato, o presidente do sindicato fala, né? Eu falei, mas quantos profissionais estão engajados na sua questão, né? Pergunta básica, né? Mas o pessoal não está engajado não, que o pessoal aqui é muito desunido. Aí eu falei pro amigo, né? Falei, amigo, me desculpa, mas a sua função enquanto sindicalista é unir a classe. Se a classe está desunida, a culpa é sua, né? Ou seja, ganhei um inimigo até hoje. Até hoje não gosta de mim. Tá aí, e está aí até hoje. É presidente até hoje. Né? Não é amigo, é coleguinha. É coleguinha. E olha para você ver, o sindicato. Você pega, tem sindicato aí, o sujeito é sindicalizado, é presidente, é vice-presidente, diretor, sei lá o quê. E vai perpetuando ali? Ele trabalha no banco A, B, ou C ou D. Só que ele recebe do banco. Ele recebe do banco. Ele recebe do banco. Olha que coisa engraçada. Ele está cedido ao sindicato, mas ele recebe do banco. Ele é cedido ao sindicato há 20 anos, ele aposenta como sindicalista, só que quem paga ele é o banco. E ainda recebe... E quer estar certo. Conta outra. Eu não tenho mais paciência, né? Eu perdi a paciência com isso, sabe? Agora, eu vou perguntar um negócio pro Kleber. Sim. O Kleber que tem relação com essa questão da produtividade, né? E essa relação mais intrínseca com a iniciativa privada, e que tem isso enraizado, afinal de contas, faz parte da sobrevivência das empresas, né? Embutir esse pensamento da produtividade, né? Da eficiência, da excelência do trabalho no poder público, com essa galera aí, né, ancorada, é um pouco difícil, né, Cleber? Não rola, cara. Não rola. E o pior é o seguinte, é que nós temos a cultura da enrolação. Porque é assim, que a gente quando fala de algumas coisas que parece acontecer só com o servidor público, mentira. Na iniciativa privada, também a bagunça é a mesma. Também tá? tem. Quer dizer, inclusive vocês falando de sindicatos, essa grande discussão aí, realmente, cara, não é justo você tirar um dia do meu salário por ano, que fosse a 10ª parte de um dia, né? Mas sem você me questionar, é o que vocês estão falando. Obrigado, quer dizer, o cara que me representa, né, é o cara que é pago, então, por aquela galera que, na verdade, ele tem que trabalhar a meu favor e não a favor deles. O outro, escuta uma coisa, por que a gente não põe em votação? A minha classe, então, vai votar, né? Exatamente. E fulano de tão tem a chapa X ou Y, e que eu vou saber se fez ou não fez. Prestação de contas. Inclusive, aí eu até com prazer tiro lá um din-dinzinho para ajudar, né, aquela gestão. Agora, gente, da forma como é, obrigatória. Você fala, é ditadura, gente. Que a gente vive algumas coisas. É porque, na verdade, foi feito na época da ditadura. Né? Então... Mas aí é que tá, a gente tem o olhar que eu tenho no geral é que as quebras que nós estamos tendo e as que estão incomodando muito é porque é a quebra da ditadura. Aquela que ficou, não como resquício, porque isso é errado a gente falar, porque essa foi remodelada, ela foi modernizada. Quer dizer, uma série de coisas não, mas a forma da ditadura, ela realmente tomou proporções e cores maravilhosas. É uma gente esperta, inteligente, bacana, para ter travestido essa ditadura e hoje
nós estamos tirando essa cor, nós estamos tirando toda essa vestimenta e vendo o que realmente está acontecendo. Mecanismos, os mecanismos. Ué, você quer ver nisso que você está falando uma coisa? Olha, você em casa, olha que coisa interessante. Uma história que algumas pessoas devem saber. Tem uma empresa, essa empresa foi aqui no Rio de Janeiro. O cara resolveu fazer, antes das pessoas começarem a trabalhar, setor privado, hein? Começarem a trabalhar, fazer uma atividade física. Meia hora a famosa antes. ginástica laboral. Ginástica laboral. Começava às 8, então 7h30, fora do horário de trabalho. Vocês querem tudo de acordo? Ah, beleza. Vamos fazer. Vamos fazer. Tá. Pá. Aí chegou passou um tempo, a empresa processada. Como assim? Ah, não, era hora extra, porque eu estava... Quer dizer, a empresa teve que pagar, que a Justiça do Trabalho obriga ele a pagar. É complicado. Então, onde tem muita encrenca na Justiça, e a CLT tem problema na Justiça, vários problemas, ela precisa ser repensada. Né? Eu falo aqui, eu sou médico, eu sou autônomo, eu não tenho vínculo empregatício com CLT, com nada, já trabalhei muitos anos, já fui sindicalista lá em São Paulo, né, no interior de São Paulo, no Sindicato dos Químicos, né? Então, e fazíamos, foi quando nasceu lá o PT até na época, lá em 78, 79, foi nessa época. Eu não estava... não, mas eu não tinha nascido também. Eu tinha um ano. Eu também. Eu tinha um ano, então não sei. O bom de ser mais antigo é que você tem mais história para contar, né? Eu tinha um ano, gente. Então havia isso. Eu falo com tranquilidade. Claro que eu fui mudando, a minha vida mudou e tal. Eu olho o meu país, olho o meu estado, olho a minha cidade e olho as relações da sociedade, como elas funcionam. Né? Quer dizer, o meu olhar é esse. Eu entendo que, aí voltando ao nosso tema, que a reforma foi um passo para frente, né? Se vai ter que mexer, não sei o que, isso é outra história. Mas que foi importante. O que nos deixou que é a pilantrada, né? A vagabundagem. Mas eles estão numa pressão desgraçada que eles acabam votando no atropelo. Olha, eu tenho uma visão sobre essa questão do trabalho, né? Essas reformas todas. Eu não escuto falando sobre as empresas, sobre os empresários. Porque todo mundo acha assim, não estou puxando sardinha para o meu lado não, é real. Porque eu trabalho com um empresário pobre, ou aquele que com muita dificuldade, depois de 30 anos de trabalho, tem lá a empresa dele, conseguiu alguma coisa. Eu não estou falando das grandes empresas, porque geralmente quando você fala do empresário, é um empresário rico. Gente, por que o empresário sempre paga? A empresa, porque eu quando falo do empresário, eu quero falar da empresa, que é um indivíduo que paga contas altíssimas, justamente porque as coisas elas não são alinhadas, claras, objetivadas, que seja bom para parceria isso. Se eu trabalho numa empresa, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para a empresa, mas nunca é bom para a empresa. E eu questiono o seguinte: nós temos um sistema que ele não... O que você está dizendo? Pior do que você fazer meia hora antes e ter que pagar meia hora antes para que o cara tenha... de repente até uma energia melhor, porque a ginástica laboral é essa, para que ele tenha uma melhor produtividade. Eu vivo isso com treinamento, com desenvolvimento, com cursos de formação, que o empresário hoje, inclusive tem empresas que me contratam e dizem, não, Kleber, vamos fazer no horário de serviço mesmo? Para lá 2 horas, porque se eu tirar desse horário aqui, tem que o cara vai querer receber hora extra. Quer dizer, eu estou te dando uma formação capacitada com certificado, que inclusive para o teu currículo é bacana, e tu vai atrás de uma hora extra. Cara, isso é uma coisa muito doida. E você falou uma coisa, para a gente finalizar nosso bate-papo, que estamos indo para o intervalo comercial, o Papa Francisco falando dessa questão, eu sempre falo do Papa, que o Papa. É o cara, meu best friend. O Chicão é terrível. O Papa Francisco diz o seguinte: estão pensando em reforma disso, reforma daquilo, falando no mundo inteiro, porque no mundo inteiro está se discutindo reforma. É o momento de se fazer a reforma das pessoas, tá? É essa que precisa fazer. Essa é emergente. Chicão sabe ou não sabe das coisas? Essa é mais demorada. Total. Essa é mais demorada. Total. Mas eu queria concluir, você fez 2 perguntas. Foi a reforma trabalhista e a questão da lei do Ministério Público, né? O Requião recuou,
Sim. Né? Recuou porque ele estava pressionado em Curitiba. Ele é do Paraná, então... O Moro está de olho nele. O Moro é o cara no Paraná, Ele então tá de ele olho falou, nele. se eu não votar contra o Moro aqui, eu tô detonado. Entendeu? Então ele recuou, claro, foi malandragem dele. Macaco velho. Ele recuou, o Ministério Público do Paraná é que desencadeou esse processo, né? Eu acho bom que tenha o controle sobre abuso de autoridade, mas do jeito que estava proposto, os caras queriam detonar a Lava Jato, e aonde tem o Renan Calheiros apoiando, se o Renan Calheiros apoia... A gente tem que ser o contrário. Não, a gente tem que ser o contrário que dá certo. Essa é a gente pode ir no escuro que você tá Vai certo. sem medo, né? Vai sem medo que dá certo, entendeu? O Renan está apoiando agora aí a reforma, contra a reforma da Previdência. Contra a reforma da Previdência. Não, tá junto lá então, com a estamos CUT. junto com a reforma. Então pula fora que esse Renan... É um bom indicador. É um bom indicador. Doutor Fred, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer. A gente, bom dia. Agradecer ao Fred aqui, porque a gente capturou ele aqui numa passagem rápida, né? Mas Kleber continua aqui comigo. Até o meio-dia tô aqui. Até a próxima. Vai ficar aí comigo, né? Logo até meio-dia. Então tá bom, daqui a pouco vamos falar de futebol. Coisa que tu entende pra caramba. Vou dançar ragatanga de novo. Daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí.